Fala galera do Ranking, beleza? Essa semana o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei complementar que dá autonomia para o Banco Central. Esse assunto tem sido debatido há muitos anos, né? Deve o governo dar autonomia ou não para o Banco Central, ou se o Banco Central deve permanecer firme aí sobre o controle político. A gente vai trazer esse vídeo aqui para trazer alguns dados para você poder se informar melhor, quem tiver interesse, conhecer mais sobre esse assunto que sim, por incrível que pareça, apesar de parecer chato, impacta bastante o bolso do brasileiro, porque isso tem um impacto decisivo na inflação, que é o fenômeno econômico que ferra com a vida de todo mundo, especialmente dos mais pobres. Muito bem, o Banco Central ele não é um órgão direto do governo, ele é uma autarquia que está subordinada, de certa forma, ao Ministério da Economia. Nos países mais desenvolvidos do mundo, especialmente os Estados Unidos, Europa, existe a autonomia do Banco Central, que na prática significa o seguinte: o presidente da República ele nomeia o presidente do Banco Central e ele não pode demitir o cara. Uma vez nomeado, o presidente do Banco Central trabalha de forma autônoma como técnico e tem como objetivo garantir a inflação baixa. Ele zela pelo poder de compra da moeda, isso que ele faz. E a quem ele responde? Ele responde à Câmara e ao Senado, mas na prática, no dia a dia, o presidente do Banco Central tem muita autonomia para fazer seu trabalho. Vou fazer aqui uma metáfora meio simplificada, como todas as simplificações, mas acho que facilita entender. Vamos supor que você está num avião, tem lá um técnico altamente qualificado chamado piloto, que ele precisa pilotar o avião para não cair seu avião. Imagina se ao invés de escolher o piloto pela competência técnica, botar o piloto lá e falar, faça o seu trabalho, imagina se de hora em hora tivesse uma votação entre os passageiros para escolher o novo piloto. Que zona que ia ser o seu voo? Aí um cara ia levantar e falar, se eu for piloto, eu prometo dar comida de graça aqui na bandeja. Se eu for piloto, eu libero a poltrona 2 por pessoa. E aí as pessoas iam votar em quem ia pilotar o avião. Você sabe que o resultado não ia ser grande coisa, certo? A mesma coisa com o Banco Central, o trabalho é extremamente técnico, ele tem alguns instrumentos que são especialmente o percentual de compulsório que ele exige dos bancos, as regras bancárias do país e, acima de tudo, é o presidente do Banco Central que define qual vai ser a taxa de juros, se o juro vai subir ou cair. E aí que está o pulo do gato, que é muito perigoso. Por quê? Se você deixar na mão de um político, o que ele tende a fazer mais para metade, final do mandato? Se você fosse um político querendo só se reeleger, o que você ia fazer? Você ia dar ordem para o Banco Central baixar os juros à força. Isso ia aumentar um pouco o consumo. No primeiro momento, a curto prazo, é como se você estivesse dando dose de açúcar para a criança. Vai ficando super animado se você baixar os juros artificialmente. As pessoas vão consumir mais, as empresas vão investir mais. Só que se a economia não está equilibrada e você baixa muitos juros, você vai gerando, alguns meses depois, 1 ou 2 anos depois, você vai gerando com certeza absoluta inflação. Inflação desgovernada. É igual você comer doce durante 1 ano, 2 anos, você vai estar um boi daqui a 1 ano, só que a curto prazo você tem o maior prazer de estar aproveitando esse açúcar. Então, esse é o grande problema que se debate do Banco Central, está na mão dos políticos. O cara vai dar uma canetada lá e falar, olha, a economia está mal, a população está chateada, baixa o juro aí, que a pessoa vai consumir mais, vai baixar o carnê, etc. E a economia vai agitar. Só que isso é uma dose de adrenalina a curto prazo. Isso não equilibra a economia a longo prazo. E só equilibra quando você põe a taxa de juros de forma técnica, de forma fria, calculada, exatamente na posição certa. Assim como um médico, por exemplo, quando você está doente, ele te dá um remédio. Não é agradável, não é gostoso, mas é o remédio que precisa. Então é por isso que nós do Ranking achamos que é uma boa medida, defendemos isso, é a medida mais comum nos países desenvolvidos, tá? E a autonomia do Banco Central é diferente de independência do Banco Central. Independência ele não tem nada a ver com o governo, a autonomia ele coordena as decisões com o governo, mas você não pode trocar o presidente do banco assim a qualquer momento, a bel prazer. Fica um pouco mais blindada essa questão. A gente espera que tenha podido esclarecer um pouco mais sobre esse assunto e se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.